No programa Bíblia no Meu Dia a Dia, mais uma vez, uma oportunidade de nós ouvirmos a voz de Deus que nos fala. E estamos estudando o Evangelho de São João, fazendo o estudo bíblico nesse texto riquíssimo que São João ofereceu a nós, ofereceu à igreja, ao mundo. Então vamos pedir o Espírito Santo para que ele nos conduza para que nós consigamos escutar a voz de Deus nas linhas da Escritura Sagrada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua palavra, a Sagrada Escritura, o seu caderno, para nós darmos prosseguimento ao estudo bíblico do Evangelho de São João. Então anota aí, João, capítulo 1, versículos de 35 até o versículo 42. No dia seguinte, João estava lá de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos discípulos que tinham ouvido a declaração de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas, que quer dizer Pedro. Nós começamos a perceber agora o movimento do Evangelho de São João, aquilo que depois a gente tem sempre que lembrar que o Evangelho é pós-pascal. Os discípulos, os apóstolos, estão contando a experiência que eles fizeram com o Senhor, especialmente João, não é? E Mateus. Marcos ouve de Pedro tudo aquilo que aconteceu. E Lucas historia, né? Ele vai atrás de Nossa Senhora, vai conversar com os apóstolos para ele escrever o seu Evangelho. Então vamos perceber aqui algumas coisas importantes para a nossa caminhada. Primeira delas, no dia seguinte, João estava lá de novo com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus passar, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram Jesus. Aqui tem um princípio muito importante. João nos demonstra algo aqui, um desapego. Ele não quer discípulo para si mesmo, ele quer apontar o Messias, ele quer apontar Jesus. Eu não posso prender as pessoas a mim na evangelização. Eu tenho que levá-las a Cristo, que é a libertação. É uma grande tentação, né? As pessoas, eu evangelizei alguém e aquela pessoa é minha. Não, ela é de Jesus. E João demonstra exatamente aqui esse desapego. Ele é o Cordeiro de Deus. A palavra vai dizer, eles ouviram, esses 2 discípulos ouviram isso e seguiram Jesus. Deixaram de andar com João, porque eles estavam procurando o Messias. E João apontou para eles o Messias, o Cordeiro de Deus. E eles passaram a seguir Jesus. Esse é o processo que na igreja nós fazemos. Apontamos o caminho, apontamos Jesus. Não precisamos fazer das pessoas codependentes de nós. Elas precisam depender de Deus. A gente ajuda, orienta, mas nós não podemos criar dependências no processo de evangelização. Continua. Jesus voltou-se para trás, versículo 38, e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ele disse: Vinde e vereis. Foram e viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Olha que coisa impressionante. O conhecimento de Jesus, ele não se dá somente pela realidade intelectual. Nós podemos buscar intelectualmente? Sim. Podemos nos formar, estudar teologia, fazer mestrado, doutorado, ler obras grandiosas sobre
Jesus, sobre o mistério da salvação, mas nós precisamos entender que o conhecimento intelectual não é suficiente. É preciso experimentar, é preciso contemplar, é preciso ter comunhão, é preciso ter intimidade, é preciso conhecer Jesus a partir da experiência. Aqueles 2 discípulos foram e permaneceram com ele durante todo o dia. E o texto vai dizer, né? Ele disse: vinde e vereis. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta da hora 10ª, era por volta das 4h da tarde. Então, eles conheceram Jesus pela experiência, conviveram com Jesus naquele dia e depois vão segui-lo com toda a determinação. É na oração, é na contemplação, é nessa busca cada vez mais intensa de conhecer Jesus pela experiência, também pelo intelecto, mas pela contemplação e pela oração, que nós vamos viver essa graça daquilo que nós verdadeiramente precisamos. É onde o amor vai crescer, é onde a comunhão, a unidade, a intimidade com Ele vai se estabelecer. E nós seremos capazes de dar até a vida por Ele, se assim nós o fizermos. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e haviam seguido Jesus. Desde os primeiros séculos que os escritores cristãos, eles entendem que o outro discípulo era João. João não vai dizer aqui que era ele, porque existe essa realidade da humildade, né? Como o Evangelho de Marcos não traz detalhes sobre a vida de Pedro, porque foi Pedro que aprovou ali o Evangelho de Marcos, porque Marcos foi copiando as pregações de Pedro. Então, João havia seguido Jesus junto com André. João havia seguido Jesus junto com André. Ele era um destes discípulos. Versículo 41, ele foi encontrar primeiro seu irmão André, né? E lhe falou: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então conduziu até Jesus, olhando para ele, Jesus lhe disse: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas, que quer dizer Pedro. Quefas, pedra, Pedro. E aqui está o princípio: quem conhece não guarda para si mesmo. Se você conhece Jesus, você precisa testemunhar Jesus para as pessoas. Aqui está o princípio da evangelização. Todos os cristãos, todos os batizados são chamados a evangelizar, a testemunhar, a contar para alguém da sua experiência com o nosso Senhor, a apresentar pessoas a Jesus. André foi imediatamente. Nós não vemos muitas aparições de André aqui. Nós vamos ver depois na multiplicação dos pães, depois na celebração da Páscoa, mas André tem uma atitude que cada um de nós devemos ter. Você anda com pessoas, você vai na academia, por exemplo, você tem amigos que não conhecem Jesus, começa a testemunhar: eu encontrei o Cristo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o ungido, eu encontrei o Filho de Deus e Ele mudou a minha vida, Ele deu sentido à minha vida. As pessoas precisam do nosso testemunho, as pessoas precisam encontrar Jesus através de nós. Não perca tempo. A oportunidade que você tiver, fale dele. Não seja uma pessoa inconveniente, enjoada, não é isso que eu estou dizendo. Peça a unção do Espírito Santo para que você convença as pessoas na oportunidade que você tiver, para que elas possam também experimentar Jesus. André pegou o seu irmão e levou até Jesus. E Jesus olha para Simão e diz: tu és Simão, filho de João, tu te chamarás Quefas, que quer dizer Pedro, tu serás uma rocha. A sua fé será um testemunho, um exemplo para muitas pessoas. A sua fé será um sinal. É sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Ele não está falando aqui explicitamente, mas quando ele diz: tu serás Quefas, Pedro, pedra, rocha, rocha firme, é exatamente isso que ele está dizendo. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje de Deus? Eu preciso buscar o Senhor cotidianamente, na meditação da palavra, na oração, na contemplação, pois desta forma o conhecerei em profundidade
e a minha vida se unirá à dele. Esse é o desejo de Jesus. E hoje ele me diz: vinde e vereis. Da experiência cotidiana com ele deve brotar o meu testemunho para aqueles que não o conhecem. Hoje preciso firmar um compromisso diante do Evangelho, levar muitas pessoas até Jesus. Coloque isso como meta, assuma isso, leve as pessoas até Jesus. O resto, Jesus fará. Vamos rezar? Senhor, eu quero conhecê-lo cada dia mais. Eu quero experimentá-lo a cada novo dia. O Senhor sabe que eu busco conhecer o Senhor intelectualmente, as obras que te revelam, mas eu quero te conhecer muito mais pela experiência, pela convivência, pela intimidade, por sentar contigo todos os dias, sentar aos seus pés e ouvir a sua voz, meditar a sua palavra, contemplá-lo, viver nessa intimidade e nessa vida de oração um crescimento cada vez mais intenso de conhecimento do Senhor e de transformação da minha vida. E a partir dessa experiência, eu quero sair pelo mundo para levá-lo a tantas pessoas e trazer tantas pessoas até a presença do Senhor. A começar daqueles que me são mais próximos, daqueles que eu tiver acesso no meu cotidiano, para que as pessoas te conheçam e sejam transformadas por ti, como o Senhor tem transformado a minha vida. Muito obrigado por essa obra realizada pelo seu Evangelho em mim no dia de hoje. Eu quero produzir frutos, eu quero testemunhar o seu amor. Amém. Nós precisamos ser testemunhas desse Jesus. Temos que ter a coragem de André, de ir até as pessoas e dizer: eu encontrei o sentido da minha vida, eu encontrei Jesus, eu quero te apresentar Jesus Cristo. E nós vamos ver as pessoas sendo transformadas pelo nosso testemunho e pela nossa vida vivida com Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.